Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, para que possamos hoje desenvolver mais um lindo trabalho, na verdade, com lindas palestras, né? Já tivemos a preparação aqui pelo nosso irmão Marcelo. Toda vez que o Marcelo vem fazer uma palestra aqui, eu vou ter que bagunçar, desculpa, Marcelo. Mas toda vez que ele vem fazer uma palestra, ele fala do cachorrinho do vizinho. Esse cachorrinho do vizinho ele pensa tanto que na próxima vida ele vai pular todas as outras etapas de evolução. Ele vai vir como homem já. Já vai vir evoluído, né, Marcelo? Você tá péssimo de cachorrinho. Mas enfim, estamos todos aqui recebendo este amparo, estas bênçãos divinas, né? Oi? Meu amigo, é verdade, eu vi você falando, meu amigo do cachorro. Já tem um convívio, né? Entendimento mais próximo. E a gente se apercebe que com a graça de Deus e Jesus a gente está aqui e não só convivendo assim nessa alegria, né? De estarmos descortinando novos propósitos, crescendo espiritualmente, ouvindo essas palestras, os passes, recebendo as orientações, né? E a gente acaba recebendo sempre mais e mais esses irmãos queridos. Só temos que agradecer e agradecer os irmãos palestrantes que vêm à nossa casa, né? José de Mococa, nos presentear com as suas palavras, né? Tivemos nosso irmão Rubens sábado passado, linda palestra, muito boa. Você já assistiu no YouTube? Está lá no YouTube, já está lá o pessoal da divulgação coisa. Dá uma olhadinha, ficou muito bom lá no YouTube. Está muito gostoso a palestra dele, muito gostosa. Eu sou suspeito para falar com o Rubens, porque eu sou convivo com ele há 30 anos. Você já está acostumado a ouvir ele falando, né? Foi muito boa. E hoje a gente vai ter o nosso irmão Paulo, que por coincidência, entre aspas, né? Ele vai falar sobre o Paulo, só que o Paulo de Tarso, né? Então ele vai falar sobre o nosso irmão Paulo. Tem o nosso irmão que veio fazer palestra aqui, que chama Saulo. Mas sempre falava para ele, nossa, o Saulo vai evoluir para Paulo, né? E agora para vocês ele se esforçar para continuar mantendo-se como Paulo, na verdade, para não voltar a se salvo. Mas vamos ser bem sinceros, nós somos ainda muito mais salvos do que Paulo. É verdade, é verdade. Então eu vou dar a permissão aí, permissão não, né? Para você se sinta à vontade aí, para se sentir em casa, para falar à vontade, andar, fazer o que quiser. Então não vai precisar de... Realmente, para falar de Paulo, não é fácil. Não é fácil falar do apóstolo Paulo. Eu não vou falar da glória dele, porque senão eu vou apanhar dele. Porque a obra nunca é dele. Ele mesmo dizia, a obra é do Senhor. E sempre é assim, a obra é do Senhor. Esse centro foi construído, é mérito de quem? Da pessoa que construiu. Mas a obra é dela? A obra primordial, a essência da obra, pertence a quem? A Jesus Cristo. E se nós perguntássemos a Jesus Cristo, qual é a essência da tua obra? Pertence a ti? Ele diria, não, pertence ao meu Pai que está no céu. Isso é muito profundo, não é verdade? Pessoal, falar de Paulo de Tarso é difícil por causa da responsabilidade que temos para falar dele. Vocês sabiam que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento é composto de 27 livros. 27 livros. 14 desses livros são de autoria de Paulo de Tarso. Então eu preciso falar da importância do apóstolo Paulo perante as nossas vidas, perante o Evangelho e perante nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, dia 25 de janeiro, foi aniversário da cidade de São Paulo. Alguém aqui sabe me dizer por que dia 25 de janeiro? Interessante, né? Não existe uma data prevista sobre a mortificação do apóstolo Paulo. Aí vem nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, e em 1973, eu lá, um rapaz de 16 anos, Chico Xavier recebeu um título de cidadão paulistano. E quando ele palestrou a respeito, ele tomou a liberdade de dizer, contou-nos as histórias
Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega estava no topo onde nós conhecemos hoje como pátio do colégio. E ele meditava a respeito de criar uma escola, quando de repente aparece, nimbado de luz na frente dele, adivinha quem? O apóstolo Paulo, solicitando que ali fosse criada uma cidade em nome de Jesus, que se baseasse no trabalho, na fé, na harmonia e no amor. As bases do cristianismo, vamos dizer assim. Na realidade, ele cita duas outras palavras, mas são irmãs gêmeas. Depois eu leio para vocês. E o que acontece com o Padre Manuel da Nóbrega? Todo mundo sabe quem foi Padre Manuel da Nóbrega aqui nessa sala? Padre Manuel da Nóbrega foi uma das encarnações de Emmanuel. Foi uma das encarnações de Emmanuel. E o Chico então nos relata que dia 25 de janeiro foi exatamente o dia a 1900, tem que fazer conta certa, mas por isso foi por volta dos anos 32 da era cristã, quando houve a conversão de Paulo, quando ele estava às portas de Damasco. Quando Jesus aparece a ele espiritualmente, e ele toma aquilo como ressuscitado, e ele se converte. É interessante observarmos que Jesus aparece para Paulo, Paulo se enche de assombro, se ajoelha no chão, começa a chorar e diz: o que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? Essa é a palavra certa. O que queres que eu faça? Vais, entra na cidade e aguarda. Espera o momento certo. Bom, vejam bem, meus amigos queridos, isso é um testemunho de fé. É o aprendizado da fé. Porque porque ele poderia dizer: mas o que queres que eu faça? Assim, me dá uma lista, o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Ele só diz assim: entra na cidade e espera. Para que Paulo, primeiro, Paulo ficou cego durante 3 dias, a fim de que ele olhasse não para fora, mas para dentro de si próprio, buscando o quê? Uma transformação, buscando entender a grandiosidade do acontecimento que tinha acontecido com ele, porque aquilo era algo extremamente substancioso para a vida dele. Imagine para nós. No capítulo 30, vocês conhecem esse livro aqui? No capítulo 31, tem uma exortação do apóstolo Paulo, que ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformados. Pessoal, quem aqui fica esperando um milagre do céu para se modificar? Quem é o maior inimigo de nós mesmos? De nós outros? Se não nós mesmos. Vejam bem, o apóstolo Paulo, depois da conversão, ele precisou de 30 anos para encontrar o paraíso. Nós estamos há 2000 anos. Há 2000 anos nós estamos buscando o paraíso, porque ainda perpetramos as mesmas falhas de 2000 anos atrás. Com uma diferença: graças a Deus, nós já estamos aqui. Hoje nós estamos sentados aqui
procurando interpretar, procurando buscar algo que nos enriqueça, não no mundo, mas nos enriqueça no sentido do evangelho cristão para os nossos próprios corações. Afinal de contas, Jesus mesmo nos afirmou: vós sois deuses, e se quiseres podereis fazer muito mais do que eu mesmo fiz. Basta para isso o quê? Nós queremos. Existem 3 chagas que nós nos viciamos: orgulho, vaidade e egoísmo. Sem falar no amor próprio. Orgulho, vaidade e egoísmo. Eu cheguei aqui e alguém estava dizendo: não leve o desaforo para casa. O cemitério está cheio de gente lá que não leva o desaforo para casa. Todos nós aqui, levanta a mão aqui, quem não tem atestado de nascimento. Alguém nessa sala não tem atestado de nascimento? Hã? Tem? Todo mundo tem. Agora eu vou fazer a pergunta diferente. Existe alguém nesta sala que porventura não terá um atestado de óbito? A gente não pensa nisso, não é verdade? Existe alguém nesta sala que não terá no futuro um atestado de óbito? Então por quê? Por que valorizar tantas coisas efêmeras da vida? Perder tempo com o orgulho, nossa tola vaidade e nosso tolo amor próprio? No sentido de buscarmos a felicidade eterna, nós procuramos a felicidade na terra. Nós procuramos a felicidade na terra. Uma vez eu conversava com uma moça num outro país, que tinha morado no Brasil. Isso não é um detalhe brasileiro, mas é uma característica nossa. Mas, de forma geral, todo mundo tem. Mas nesse país não tinha muito disso. O que você gostou no Brasil? Eu gostei da alegria, da forma do povo brasileiro. E ela perguntou: e aqui no meu país, o que você acha interessante? Eu disse para ela: disciplina. Esse país é extremamente disciplinado. Não vou dizer qual é o país. Esse país é extremamente disciplinado. Daí ela perguntou para mim: e o que você não gosta nesse país? A frieza do povo. O povo é mais frio. Ela falou: é verdade. Veja que eu falei do aconchego do povo. E eu falei para ela: e o que você não gosta? Gostou? Ela virou para mim e falou assim: eu não entendo a necessidade que vocês têm de ostentar. Nós temos uma necessidade de ostentar para o outro, para o vizinho. Então eu compro um carro zero. Por quê? Porque eu me acho superior ao outro. Quem sou eu? Eu, numa outra reunião aqui, eu disse assim: palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser ir ao Pai, primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu sou. Vale a pena repetir isso. Eu sou. Eu dizia naquela oportunidade, lembro daquela os mais novos talvez não lembrem, mas lembram daquela coleção que chamava Os Pensadores? Os mais antigos lembram. E disse já um filósofo grego: nós somos o que pensamos. Se pensas, logo existe. Então quem sou eu? Jesus. Quem era Jesus? Eu sou. O apóstolo Paulo, num resumo das suas palavras, ele diz assim: a maior exemplificação, a expressão maior do amor na terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem é Jesus? Eu sou. Deixa eu fazer assim: eu sou o amor.
o caminho, os ensinamentos, a verdade absolutas do seu ensinamento, que é o ensinamento divino de Deus, que é eterno. E a vida, que é uma vida, não essa vida nossa aqui. Estou vendo uma moça ali muito bonita. Sabia que você vai ficar assim também? Sem menosprezá-la. Tudo que está nesta terra, tudo que os seus olhos veem, neste universo que nós vivemos, que acontece. Se nós pegarmos uma flor linda, o que acontecerá com ela? Morrerá. Os peixes do mar, o planeta, morrerá. Então, por que nos apegarmos tantos? Renuncia-te a ti mesmo. Isso é a coisa mais difícil. Renunciar a si próprio. Daqui a pouco eu vou ler os sofrimentos de Paulo. E eu vou dizer para vocês, vejam que coisa interessante. Naquela época, nós precisávamos nos reunir em catacumbas, no cemitério, para não sermos perseguidos e mortos. Hoje nós nos reunimos aqui, unidos para falarmos de Senhor, e ninguém nos persegue. No mínimo podem falar mal de nós aí fora. Quem não nos conhece vai dizer, é macumbeiro, que na realidade espiritismo é uma palavra nova, que tem 100 e poucos anos, 200 anos no máximo. Sabe quem criou? É o neologismo, ou seja, uma palavra nova. Quem criou essa palavra? Quem criou? Allan Kardec. Só que no Brasil, tudo que é, se for Umbanda, com todo respeito, eu respeito todas as religiões, se tratam como espírita, mas eles não são espíritas. Candomblé não é espírita. O espiritismo verdadeiro foi codificado por Allan Kardec. É ele que criou essa palavra. Voltando. Cabe a cada um de nós um esforço íntimo para modificarmos a nós mesmos. Paulo deu testemunho de sua fé, enquanto Saulo teve que sofrer, apanhou, foi apedrejado, mas não morreu. Passou por 3 naufrágios, eu falei isso para vocês, e etc, etc, etc. Tudo isso para testemunhar e purgar naquela encarnação o que ele fez naquela encarnação com Saulo. Porque até responsável pela morte de Estevão, ele foi responsável. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão. Já leu? Isto aqui é uma das maiores obras-primas do cristianismo, escrita por nosso querido Emmanuel, pelas mãos de nosso querido Francisco Xavier. Leiam esse livro. É de suma importância para as nossas vidas. Eu vou ler uma coisa para vocês. Palavras do apóstolo Paulo já. Ele já estava velhinho. E eu quero dizer uma coisa para vocês muito interessante. Quando ele estava velhinho, ele escreve uma mensagem aos Gálatas. Isso está no capítulo 2, do versículo 20, que ele diz assim: já não sou eu que vivo. Olha que coisa importante. Ele diz assim: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Será que nós podemos falar isso? Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente,
embora com o sincero desejo de servir a Deus, porque ele era doutor de lei, ele era um rabi. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico, a lição da humildade. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Tudo isso é uma visão de um testemunho. Aí vocês poderão perguntar para mim, aonde está o meu testemunho? Como eu vou fazer o testemunho? Já não preciso mais sofrer, já não preciso mais ser perseguido. Aonde eu vou dar o meu testemunho de fé? Em primeiro lugar, a nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O maior testemunho de cada um de nós que está nessa sala se encontra dentro da própria família. Alguém até rascou a... Vou repetir. O maior testemunho que nós temos que dar é dentro da nossa própria família. Sabe por quê na família? Quem sabe? Na família, a misericórdia divina de Deus, que cobre a imensidão de nossos pecados, permite que o inimigo se junte a outro inimigo para se transformarem em uma única família, burilando-se a si mesmos dentro da própria casa. Então não é à toa que uma mãe recebe um filho que, graças a Deus, pela misericórdia divina, nós não sabemos quem é. Porque se nós soubéssemos quem é, nós sairíamos correndo. Mas nós aprendemos a amar. E o amor de mãe, eu diria que é aquele que mais se aproxima do amor de Deus. Porque a mãe ama tudo, ama seus filhos. Ele pode ser o pior ser do mundo, mas ela ama. Porque ela vê nele características que nenhum de nós nessa sala temos. Jesus, quando nos encontrava, se ele olhasse para a senhora, como é que se chama? Se ele chegasse aqui e olhasse para a Firmina, ele saberia dizer, ele saberia tudo sobre a vida dela. Mas ele não condenava ninguém, pelo contrário, ele olhava para ela, sorria e via quem será a Firmina daqui 200 anos. Daqui 200 anos. Porque todos nós somos criados por Deus. O pior criatura que está lá fora, que na realidade precisa do perdão e de amor, tem a essência divina no seu coração. Ele não é diferente de nós. Não é verdade? E diz no livro, Pedro diz assim: se por acaso virmos o lobo, haveremos de matá-lo ou haveremos de docificá-lo? Como é que fala? Fazer ele dócil, né? Domesticar. Todo mundo, às vezes a gente olha para aquilo que o camarada fez, mas nos esquecemos de ver os problemas da sua própria criação,
os problemas que o levaram a falhar consigo mesmo. Uma vez escutamos o Chico foi visitar uma penitenciária, eu acho que já falei isso aqui. Chegaram para ele e falaram assim: Chico, você deve ter visto muitos obsessores. Ele falou: não, pelo amor de Deus, eu vi muitos espíritos amigos. Ué, e os obsessores? Os obsessores já conseguiram o que eles queriam. Meus amigos e meus irmãos, a batalha não é contra o terceiro, é contra nós mesmos. O apóstolo Paulo batalhou o tempo todo, não contra o Júlio, batalhou contra si mesmo, ao ponto de ele dizer assim: eu mais ou menos eu sei de cor, mas eu tenho que ler, para não falhar. Eu já falei isso aqui numa outra reunião também. Para impedir que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Porque o apóstolo Paulo, depois de convertido, ele curava, ele estendia a mão e curava as pessoas. Ele profetizava, ele escutava vozes. Todos os mecanismos mediúnicos que a gente possa imaginar. Então, ele sabendo que ele era Saulo, porque nós somos nós. Nós sabemos quem somos nós. Na realidade, a gente tenta se enganar. A gente tenta se enganar. Porque quando eu vou falar mal da Firmina, olha, a Firmina é uma chata, né? Puxa vida, não sei o quê. Eu penso, no mundo espiritual você pensou, ferrou. Porque todo mundo sabe. Mas aqui eu vou falar, na hora que eu vou falar, porque eu sei que eu tenho esse grande defeito de falar mal dos outros, a Firmina, eu comecei a dar uma caminhada, um passo de cada vez. Eu sou nervoso, gosto de agredir. Vou falar uma coisa, porque depois que saiu da boca, Júlio, tem jeito? Não dá para puxar para a volta, né? Saiu da boca, ferrou. Mas na hora, antes disso, a gente está tão viciado que a gente age. A gente quer ter razão. Não é verdade? Principalmente marido e mulher. A gente quer ter razão. Vamos compreender. Vamos ter compreensão. Em vez de ação e reação, vamos ter compreensão. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Todo mundo aqui acha que Satanás é o demônio. Satanás, na língua lá atrás, significa opositor, o adversário. Não existe o diabo, não, senhora, pessoal. Isso é uma criação. O que existe são espíritos como nós, devedores e muitas vezes arraigados ao mal, que um dia também chegarão ao bem. Então, quem era esse adversário dele? Era aqueles que comungavam com Saulo enquanto ele era Saulo. A partir do momento que ele passou a ser Paulo, aqueles espíritos viam nele um inimigo. Então, vamos judiar dele. Para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
na hora que vem a fraqueza, que vem a dor, o que nós fazemos? O que nós devemos fazer? Elevar o nosso pensamento a Deus e orarmos. Pedirmos a misericórdia para nos modificarmos. E sempre seremos atendidos. Porque o próprio Evangelho diz: qual pai que se o filho pedir água, lhe dará uma serpente? O Senhor é amoroso, o Senhor é grande de bondade. Ele só quer o melhor para os seus filhos. Vamos falar sobre a humildade. E aí eu vou voltar, porque tem uma coisa. Todas as vezes que esses grandes espíritos do passado, como Pedro, Tiago, Lucas, Paulo, tinham qualquer problema que os defrontasse para a sua vida, ao que eles procuravam? Aonde eles procuravam auxílio? Primeiro, na oração. Segundo, no Evangelho. Nas palavras de Levi, de Mateus. Eles procuravam aquilo que a gente faz em casa. Abre às vezes a resposta sem perceber. E a resposta é encontrada. Então, voltando para o aspecto da humildade, nós encontramos uma grande parábola de Jesus, quando a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus e diz assim: Senhor, permita que meus 2 filhos, quando tu estiveres no reino, sente um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele diz para ela assim: mulher, não sabes o que me esperas. E olha para os 2 filhos dela assim e diz assim: porventura vocês haverão de beber do meu cálice? Prontamente os 2 responderam: sim, Senhor. Bem sei que haverão de beber do meu cálice. Veja, é uma afirmativa. Bem sei que haverão de beber do meu cálice. E João. Mateus foi apedrejado até a morte. João não, porque comeu a Maria até o final de suas vidas. Bom, por acaso havereis vós de beber do meu cálice? Sim, Senhor. E ele diz assim para ela: pois vós não sabes o que me pedis. Porque não cabe a mim definir quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, mas a meu Pai que estás nos céus. O tem aparelhado. E ele, percebendo aquilo, os outros apóstolos ficaram indignados. Por que ele? Por que não eu? Por que eu? A gente não faz isso? Eu sei de casos que briga. Quando o Chico sentava na mesa, a gente brigando para sentar do lado dele. E os outros ficaram: por que ele não eu? Por que ele não eu? E aí vem Jesus e diz assim: Jesus, eu não estou falando que é Paulo nem ninguém, Jesus diz assim: aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja o vosso servidor. Seja o vosso escravo. E fazei como filho do homem. Para quem não sabe, quando ele falava filho do homem, ele se referia a si próprio. Fazei como filho do homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a redenção a muitos. Meus amigos e companheiros de jornada na terra, se nós queremos algo de melhor para nossas vidas, eu não estou dizendo aqui que vocês não devem trabalhar, que vocês não devem, porque se eu falasse isso, estaria indo contra o progresso. Mas uma coisa nós temos que entender: se nesta terra, se o Evangelho, que foi criado há 2000 anos, se nós seguíssemos esse Evangelho desde aquela época até hoje, eu pergunto a vocês: haveria mentira? Haveria alguém desamparado? Haveria falta de amor? O Evangelho, a base do Evangelho, é a base do amor de Deus. Jesus morreu de braços abertos e a gente acha que Ele vem até nós. Nós é que temos que ir até Ele. Existe um quadro, que não sei se vocês conhecem, que é muito bonito,
que é uma fotografia de uma porta, e Jesus indo à porta. Já viram esse quadro? Quem já viu? Sabe o que eu tenho de interessante nesse quadro? Não tem fechadura. Quem abre a fechadura? Quem deve abrir a fechadura? Uma simbologia. Quem deve abrir o coração para as verdades eternas? Quem deve abrir o coração para que o amor de Deus resplandeça em nós mesmos? Senão nós outros. Já perceberam uma coisa? Todos os santos da Igreja Católica, de uma forma geral, se a gente olhar, a gente vê todos os artistas desenharam eles com áurea, não é verdade? Não é verdade isso? Jesus não aparece com áurea, porque a áurea dele está aqui. Muitos quadros aparecem no coração. E é isso que nós temos que entender. Agora, respeitar o livre-arbítrio de cada um. Não adianta querer modificar ninguém. Nós não estamos aqui para modificar ninguém, para dar diretriz. Nós podemos sim aconselhar, caso eu peça para ele. Você pode me aconselhar? Ele se intrometer na minha vida? E como a gente gosta de se intrometer na vida dos outros, na verdade? A gente está mais preocupado com o outro do que com nós mesmos. Não é verdade? É olhar para o vizinho, é olhar para o africano, para cicrano, beltrano. Nós temos que o quê? Olhar para dentro de nós. E olharmos para a gente e nos conhecermos a nós mesmos. Por isso que Jesus muito sabiamente diz: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Olhando para o espelho? Não. Quando eu falei, eu sou, se eu perguntasse para o meu amigo aqui, quem é você? Eu vou falar do Júlio, porque o Júlio é meu amigo há muitos anos. Se eu pegasse o Júlio, quem é você? Ele olhava e ele olha para mim: olha, Paulo, eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara que sempre trabalhei no ramo gráfico, eu tenho 2 filhos. Mas será que ele é isso? Vocês pararam para pensar que todo mundo aqui está vivendo? Não é, nós estamos. Como é que você chama? O seu Antônio aqui, meu amigo, ele está Antônio. Ele sempre foi Antônio. Sabe quantos anos deve ter esse espírito aqui? Muito mais de 10 mil anos. Cada um de nós se pega nesta. Isso vai morrer. O que vale é o espírito. O espírito é eterno. Então nós, mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que nós não temos que nos sujeitar ao trabalho, pelo trabalho nós temos o direito de ter coisas boas, de comprarmos nossa casa, de usarmos uma roupa boa. Mas uma vez escutei de um espírito numa reunião. Sabe qual é o alimento do espírito? É a prece. São os bons hábitos. Muita gente fica malhando na academia, eu gosto. Vamos malhar para o espírito. Vamos malhar para o espírito. Porque o corpo, o que vai acontecer? O Júlio, quando me conheceu, tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje. E não tinha rugas. Nossos filhos eram desse tamanho. Hoje são desse tamanho. Daqui a pouco nós estamos partindo. E o próprio Chico dizia: quem está, quanto mais idade, mais perto do berço está. Isso é uma grande lição, porque nós sabemos que nós vamos ter que voltar e começar tudo de novo. E é o que é mais difícil, vamos ter que esquecer quem fomos para começarmos tudo de novo. Vai à escolinha. Quando uma criança passa de ano, o mérito é de quem? Dela mesma. Dela mesma. Não é verdade? Então, o apóstolo Paulo, toda a sua luta não foi contra fulano, cicrano e beltrano,
foi por ele mesmo e, acima de tudo, procurando fazer o quê? O bem e pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse Paulo, isso eu afirmo aqui pela leitura do livro, o cristianismo não teria ficado. Porque se ele ficasse reduzido em Jerusalém, os próprios membros do Sinédrio, que era composto por 71 membros do judaísmo, teriam sufocado o cristianismo. E só Deus sabe a luta que eles tiveram para poder pregar. Por quê? Primeiro, por que Paulo, o apóstolo dos gentios? Gentios, vocês sabem o que é gentil? Gentil eram todos aqueles que não eram israelitas, que eram considerados pagãos ou ralé. Apóstolo Paulo veio para pregar aos gentios, aos pagãos. Por isso que eles saíram em viagem pregando e criando igrejas em vários lugares. Quando no final da sua luta, no finalzinho, antes de ser morto em Roma, amando de Nero, ele escreve a Timóteo, que foi praticamente um filho para ele, e diz assim: eu venci o bom combate. Eu venci o bom combate. Sabe o que é o bom combate? O bom combate é consigo mesmo. Na Igreja Católica, acho que já até falei isso aqui, eu gosto muito de falar sobre isso, porque na realidade é o que nós precisamos. O que nós precisamos é nos modificar. Eu tinha uma amiga, uma psicóloga, doutora, cuja defesa do doutorado dessa senhora foi Ciências da Religião. E uma vez conversando com ela, ela disse assim: Paulo, sobre as simbologias, nós estamos cercados de símbolos nas nossas vidas, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quem é corintiano aqui, levanta a mão. Eu sou palmeirense. Bom, enfim. Qual é o símbolo do Corinthians? Não é São Jorge? Matando o dragão? Existem vários, se a gente pegar vários santos da Igreja Católica, eles não estão, um está pisando sobre uma cobra, um está pisando sobre uma serpente, outro está pisando sobre aquele pássaro preto, como fala, o corvo. E ela dizia assim para mim: a gente sempre atribui que eles estão matando um terceiro. Eles estão matando assim mesmo. É preciso morrer, como Saulo morreu, para reviver como Paulo. É preciso renovar a cada um de nós. Ou seja, eu preciso matar aquilo que não é bom dentro de mim, para começar a galgar passos e escadas para a luz de Deus, a luz do amor de Jesus Cristo. E voltando de novo repetindo, o nosso testemunho não é mais sofrer, não é mais ser apedrejado, não é mais ser açoitado. Não é mais. Nosso testemunho é amar. Primeiro, aprender a amar a nós mesmos. Porque muitas das coisas que nós fazemos não é por amor. Porque quem ama, se nós amássemos a nós mesmos, nós exploraríamos nos nossos corações toda a essência da maldade, fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, nós precisamos o quê? Modificar a quem? A nós mesmos. A lutarmos contra as nossas imperfeições. E entendermos que a glória é de quem? De Jesus. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Haroldo e ele colocou uma coisa muito importante. Muito bonitinho até demais. Acho que todo mundo aqui adora São Francisco. E São Francisco era a exemplificação das docilidades, da bondade. Vejam bem, é outro caso. E disse que no final da vida São Francisco estava muito fraquinho.
muito franzino. E começou a olhar aqueles que trabalhavam com eles, comungavam com ele do trabalho dele. E ele começou a se preocupar com a obra, porque ele via que cada um tinha uma forma de pensar e estavam muitas vezes descambando. Mas faz parte, faz parte. E ele ficou preocupado, porque ele não conseguia mais dormir. Já estava doentinho, coitado, ainda ficava com aquela coisa na cabeça. Aí o que ele fez? Ele foi procurar quem? O amor da vida dele, que não foi na terra, que é um amor que sublime se daria no espaço, como Paulo com Abigail. Ele vai procurar quem? A irmã Clara, que era o seu amor na juventude. Chega para a irmã Clara e diz na palestra, diz assim, que eles se respeitavam tanto, e para manter o respeito entre um e outro, eles não se tratavam mais como irmão e irmã. Quando São Francisco falava com Clara, ele falava assim, mãe Clara, e expunha para ela o seu problema. E expôs tudo esses problemas de sua preocupação para ela. Ela esboçou um sorriso e diz assim, Pai Francisco, você se esqueceu de uma grande coisa. A obra não é sua, a obra é de Jesus Cristo. E diz que naquele momento ele respirou. Meu Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer. A obra é do Senhor, eles que toquem. Se falharem, se errarem, mas a essência da obra estará sempre conosco. Verdade seja dita. Há 2000 anos temos o Evangelho do Senhor. Quantas pessoas, sabemos de tantos crimes que foram efetuados em nome do Senhor, nas cruzadas, as maldades que eram feitas em nome de Jesus. Quantos homens tentaram modificá-las buscando o interesse, as conveniências humanas. Quantas pessoas, mas ela permanece porque a essência é verdadeira, então ela não morre. Eu perguntaria para vocês aqui, quantos amigos nós temos na vida? Enquanto a gente tem dinheiro no bolso, enquanto eu tenho um carro do ano, e o meu ego está aceso, talvez eu tenha um monte de amigos. Eu paro a cerveja, nós passeamos, eu pergunto, se eu cair na miséria, quantos amigos eu tenho? Talvez um. Se não tivermos nenhum, teremos, ele falou uma grande coisa, se não tivermos nenhum, teremos a Jesus. Vejam quão, eu vou falar isso aqui, mas eu vou falar, mas eu estou incluindo. Vejam quanto nós somos pequenos. O quanto que nós temos que lutar. Então, essa é a mensagem que eu queria dar. E como a obra é de Jesus, o apóstolo Lucas, que todos nós conhecemos, ele não foi apóstolo de Jesus, como Paulo também não foi, não estava entre os 12. Mas Paulo conheceu Lucas. Quando Paulo ia para Roma, ele sabia que ele ia ter que dar o seu testemunho final em Roma, quando ele é assassinado. Ele vê na praia, ele ia pegar um barco, várias pessoas, inclusive nossa mãe Maria Santíssima, estava na praia. Como Tadeu, filho de Alfeu, que nós chamamos de Tadeu menor, estava lá. E foi também um grande problema para Paulo, porque os dois se degladiavam. Porque Tadeu, como menor, foi o apóstolo dos hebreus. E graças a ele, a igreja não
foi exterminado em Jerusalém. Por quê? Porque apesar de ele seguir os preceitos do cristianismo, ele adotou características do judaísmo. E Paulo não aceitava aquilo. Mas um dia eles se encontram. Quando Paulo está para ir para Roma, ele recebe uma carta de Tadeu que diz assim: preciso urgentemente falar contigo. E ele, pô, o que eu faço? Eu não vou fazer isso. Eu estou com o objetivo de ir para Roma, vou ter que ir lá para conversar com esse camarada, falando bem na nossa forma de falar. E aí ele ora, ele abre assim, o Evangelho está escrito assim: antes de tu depositares tua oferenda, vai primeiro e reconcilia contra teu adversário. Olha que coisa profunda. Vai primeiro reconciliar-te com o teu adversário. E ele vai e conversa com Tadeu. E Tadeu, já muito modificado pelo sofrimento, pela dor de São Paulo: eu fui o apóstolo dos judeus e você é o apóstolo dos gentios. O mais importante nesta vida não é só o entendimento e a certeza, mas é a confiança. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos unidos. Então vai primeiro e reconcilia-te com o teu adversário. E aí nesse dia Paulo está lá, que todo mundo é criança, velhinhos, pessoas, todo mundo, Maria, todos esses grandes, para se despedir de Paulo. Vejam o que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Ele é responsável por escrever os Atos dos Apóstolos a pedido de Paulo, que era Paulo que queria escrever todas essas coisas, e principalmente as histórias de Maria. Quem faz isso é Lucas. Então vejam que coisa interessante. Está na hora, né? Vou acabar isso aqui. Aqui eu abro e encerro. Olha que Lucas fala para Paulo: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternas o benefício de Jesus. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, quando ele era salvo, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades que encontram, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados, pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos encontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos favorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram a evolução da humanidade. Cala sempre, porém, as considerações dos favores que tenho recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Então vamos encerrar. Meus amigos, se eu fosse contar a história desse livro, nós íamos sair daqui acho que 10 horas da noite. Eu desejo a todos nós, eu me incluo,
que nós nos esforcemos cada vez mais no trabalho santificante do amor. Quando nós fazemos algo por alguém, o maior beneficiado não é esse alguém, somos nós mesmos. Pode ter certeza disso. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, e é o que eu desejo. Que vocês possam sair daqui e levar aos seus lares muita paz, muita harmonia.